Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou estar trazendo algumas técnicas de luz e sombra que eu utilizo no meu dia a dia, na maioria dos meus projetos. Essas técnicas estão presentes, tá? Lembrando que não é técnica completa de tratamento de pele, porém é uma das técnicas que fazem total diferença aqui nos meus projetos. Como eu falei, eu uso no meu dia a dia e elas me dão um resultado simplesmente diferenciado, porque quando a gente coloca volume na nossa imagem, a gente consegue levar nosso trabalho a um outro nível. Claro, como eu falei, aliados a outras técnicas, mas essa técnica de luz e sombra, que é a famosa Dodging Bird, ela realmente faz a diferença. Mas sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. Então bora pro tutorial. Então vamos lá. Eu já deixei a foto do João Pedro aqui recortada, tá? Está disponibilizando para vocês no final. E deixei um fundo também, só para não ficar vazio, fundo do Chelsea e tal. Mas basicamente eu quero focar apenas no Dodge Burn, que é a luz e sombra, nossa composição. Então, primeiramente, em quase todos os meus trabalhos e tudo mais, eu começo colocando um Camera Raw, Ctrl Shift A, beleza? Aí aqui, eu simplesmente aumento um pouco a claridade, coloco mais ou menos ali, que depende muito da imagem, não tem um valor fixo, beleza? Depende muito da iluminação da imagem, sabe? De muitos fatores que vão determinar o quão você deve aumentar ou diminuir esses parâmetros. Então aqui eu vou deixar mais ou menos em 50, tá bom? Vou aumentar também um pouquinho o contraste, tá? Dar uma contrastada na nossa imagem. Sombras talvez posso aumentar ou diminuir aqui, tá vendo? Eu vou diminuir, vou deixar aqui um pouquinho menos 13, tá bom? Pretos, vou também diminuir um pouquinho. Vou deixar em menos 50, perfeito. Aí aqui eu vou diminuir também o realce, porque como vocês podem ver, essa parte da testa dele aqui tá bem estourada. Então eu quero diminuir para colocar manualmente essa iluminação. Textura a gente pode aumentar um pouquinho, mais 40, tá bom? E vamos lá agora em nitidez, tá? Dá um pouco mais de nitidez na nossa imagem. Perfeito, vou dar ok. Basicamente a nossa imagem, como vocês podem ver, já deu uma melhorada considerável, mas agora a gente vai dar volume aqui nessa imagem, beleza? Primeiramente a gente clica aqui na camada do João Pedro, beleza? Vem aqui embaixo, níveis. Eu trabalho com níveis, algumas pessoas trabalham com curvas, mas o importante é o resultado de volume estar presente na nossa imagem, perfeito? Aí segurando o Alt, quando a gente coloca aqui entre essas duas camadas, vai aparecer essa setinha, um quadrado do lado, que é para clipar a nossa imagem. Então eu vou clicar, beleza? Segurando o Alt. Se a gente não segurar o Alt, não aparece. Agora eu vou segurar para vocês verem, viu? Aí beleza. Nesses parâmetros aqui dos níveis, a gente pode aumentar um pouco os pretos, os tons escuros, e aumentar os tons claros, perfeito? Dá um Ctrl Z aqui. Aumentar um pouco os tons escuros, que é o que eu quero. Então vamos lá, vamos botar aqui mais ou menos em 0,59, 0,60, tá bom? Beleza? Agora eu vou clicar aqui nessa máscara, beleza? E vou dar um Ctrl I para ela inverter, ou seja, ela inverteu a máscara aqui nessa camada de níveis, perfeito? Agora eu vou apertar aqui a tecla B no nosso teclado para ativar o pincel, e com o botão direito do mouse eu vou apertar aqui, tá vendo? E vai aparecer aqui alguns pincéis para eu utilizar. Tem um redondo duro, tem um redondo macio. Vou utilizar esse redondo macio aqui, tá? Beleza? E aqui já está nesses parâmetros aqui, 35 e 35, tá vendo? Mas geralmente de vocês vai estar aqui 100 e 100, beleza? Aí a gente clica aqui, apaga, 35, tab, 35, perfeito? Que é essa opacidade e esse fluxo. A suavização a gente vai deixar assim mesmo, zerado, perfeito? E agora o que a gente faz? A gente precisa realçar os tons escuros da nossa imagem. Como assim os tons escuros, Douglas? A gente tem que ver as partes mais escuras, ó, tá vendo? Essa parte aqui
tá bem clara. Ó, essas partes aqui estão bem claras. Ó, essas partes claras, beleza. As partes escuras são essas aqui, ó. Essa parte aqui da testa dele, essa parte aqui do nariz, tá vendo? Essa parte aqui do rosto dele, da bochecha, tá vendo? A parte do bigode, essas são nossas partes escuras da imagem. Então a gente vai realçar essas partes, perfeito? Aí aqui, uma dica que eu utilizo muito, que muitas pessoas já devem saber, é segurando Alt, clicando com o botão direito do nosso mouse e arrastando para a direita ou para a esquerda, a gente consegue controlar o tamanho do nosso pincel, tá vendo? Então isso ajuda muito na hora de a gente fazer esse tipo de trabalho, porque facilita, né? Às vezes você precisa passar em umas partes assim que precisa que o pincel seja menor ou maior, então isso agiliza muito o nosso processo aqui. E é o que eu utilizo aqui todos os dias. Então utilize também, porque vocês vão ver que vai agilizar demais o processo de vocês. Perfeito? Então beleza. Vou deixar aqui mais ou menos nesse tamanho. E vou começar a adicionar o preto dos nossos níveis aqui para parte da testa dele. Tá? Adicionar aqui, vou clicar. Vou diminuir um pouco o pincel. Ó, vou passar só nessas partes aqui escuras da nossa imagem. Tá? Eu não vou adiantar os processos, porque eu quero que vocês entendam onde eu estou realmente passando, para vocês terem esse feeling melhor, tá? De como vocês vão estar fazendo também no projeto de vocês. Então não adiante processos, entendam que isso aqui é um projeto que você precisa ter calma. Se você quer ter qualidade nos seus projetos, nos seus trabalhos, vocês precisam ter calma e realmente fazerem os processos que devem ser feitos e não pular etapas, porque quando a gente pula etapas para querer alcançar nossos objetivos mais rápido, a gente acaba no final se frustrando, porque não chega no resultado que a gente quer, ou então fica naquela, pô, por que eu não consigo atingir esses resultados e tudo mais. Então realmente vocês precisam entender que são processos que precisam ser seguidos, beleza? Tá passando aqui também, parte do pescoço, aqui eu posso aumentar um pouquinho, passar um pouco mais pra cá, perfeito. Galera, eu só esqueci de adicionar aqui a imagem de antes de a gente colocar o tratamento. Então eu peguei no arquivo anterior e adicionei aqui, tá? É a mesma imagem, só que sem os ajustes que eu fiz. Deixei ela aqui, tá? Sem a visualização dela, mas no final a gente vai ver o resultado do antes e do depois. Então só isso. Eu vou continuar aqui agora, tá? Passando só nas partes escuras. Nessa parte da tatuagem aqui, vou adicionar só nela também para dar um realce. Perfeito. Como eu falei, é um processo que a gente precisa ter paciência, tá? Se quiser um resultado visível e preciso. Isso aqui vai muito de prática. Caso vocês não alcancem de primeira o resultado que vocês desejam, continue treinando, continue aperfeiçoando, porque aos poucos você vai pegando aquele feeling de onde você realmente deve aplicar, onde você não deve. Então, isso aqui também na parte do fone, como eu falei, nas partes escuras da nossa imagem, perfeito? Essa parte aqui da orelha. Cabelo também aqui, ó. Essa parte também. Tô clicando, ó. Vai realçando. Perfeito. Sobrancelha. Vocês vão ver que o resultado final vai ser realmente gratificante. Agora eu vou passar aqui para a parte da camisa.
como vocês podem ver, aqui tá claro, mas tem essa parte aqui escura que a gente vai dar uma realçada. Não tem importância se você por acaso passar um pouco nessa parte branca aqui, tá? Mas evitem ao máximo passar nessas partes. Geralmente as dobras das camisas, quando tem uma certa iluminação, fica uma parte escura e outra parte mais clara, entendeu? A gente vai passar nessas partes escuras aqui, porque às vezes depende muito também do tipo de iluminação que está batendo no atleta, no jogador, e essa técnica aqui você pode utilizar independente de qualquer tipo de arte. Se for um personagem, uma pessoa, você pode utilizar, independente se for uma arte esportiva ou se não for, isso aí não significa nada, beleza? Eu tô fazendo aqui com o jogador porque eu gosto mais de fazer artes esportivas, então não significa que essa técnica você não possa utilizar em outras áreas e outros projetos, perfeito? Parte clara, não tô passando. É parte escura, passo para dar uma realçada. Essa parte aqui também, do nome. Aqui também. Perfeito. Perfeito. Passei nas partes escuras da imagem. Agora eu vou vir aqui novamente. Vou escrever aqui sombra. Novamente, clico aqui. Níveis. Vou clipar novamente. Agora eu vou aumentar aqui para o lado esquerdo para aumentar nossos tons brancos. Perfeito? Deixa eu ver aqui um tom que fica interessante. Um 1,66, tá ótimo. Vou vir aqui, clicar na máscara, Ctrl I, perfeito. Agora eu vou passar só nas partes claras da nossa imagem. Essa parte aqui, ela tá bem estourada ainda, tá? Então não tem necessidade de a gente passar muito nessa parte, entendeu? Vou passar só nas partes claras da nossa imagem. Lembrando, 35 de opacidade, 35 de fluxo, perfeito? A gente vai passando só nas partes claras, onde bate, por mais leve que seja, uma quantidade de luz. Perfeito? Se você vê que por acaso a gente passou e ficou um pouco estourado, ficou muito forte, a gente aperta X no teclado e remove um pouquinho, tá? Para deixar num tom mais agradável. A parte aqui do fone também. Nariz, na boca bate um pouco de luz.
camisa agora. Ó, passando essas dobras aqui, como eu falei, uma parte escura e uma parte clara. Perfeito. É isso, um trabalho que tem que ter paciência se quiser alcançar um bom resultado, mas não tem jeito. Pontinho aqui onde vem a luz. Basicamente já passamos na imagem toda. E é isso, galera. Vou dizer pra centralizar aqui melhor. Basicamente, a gente passou em todas as partes. Basicamente não, a gente passou em todas as partes da nossa imagem. A gente realçou os tons pretos e realçou os tons claros da nossa imagem, os tons brancos. Então o resultado é realmente visível. Vou mostrar para vocês aqui, ó, como que a gente tava com a imagem e olha onde a gente chegou. Perceba que a imagem fica com mais volume. Você vê uma nitidez maior no nosso projeto. Claro que a gente adicionou a nitidez, mas com esses volumes que a gente adicionou de luz e sombra, parece que a imagem está mais tridimensional, sabe? Parece que a imagem está mais volumosa aparentemente. Então é uma técnica que a gente realmente tem que utilizar no nosso dia a dia para ter um resultado melhor. Lembrando que não é o tratamento de pele completo, tá? Ainda tem coisas aqui que a gente poderia fazer para melhorar ainda mais essa imagem. Porém, só a gente adicionando volume à nossa imagem, a gente já tem uma diferença grotesca. Tá aqui o resultado. Então, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Então, já comenta aí se você tiver alguma dúvida. Mais pra frente eu posso estar trazendo também um tutorial sobre tratamento de pele, outras coisas que também vão agregar ainda mais no projeto de vocês. Então já deixa o like, curte, comenta, compartilha, que isso me ajuda demais aqui na entrega, tanto na divulgação do meu trabalho quanto na entrega. Então espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam no meu canal, compartilha com um amigo, isso, como eu falei, me ajuda demais. Então se vocês puderem estar fazendo isso, vão me ajudar demais, demais mesmo. Até o próximo vídeo e tamo junto.